O dom de gerar filhos para a glória de Deus. Diga assim comigo: o dom de gerar filhos para a glória de Deus. Amém? E eu quero que você fique muito ligado nessa palavra. A palavra não volta vazia. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então, eu quero que você fique focado. Nós vamos falar um pouco mais hoje sobre a mãe, sobre esse dom maravilhoso, mas também vamos falar sobre família, sobre filhos, no geral, e eu creio que vai abençoar muito a nossa vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse culto que já está sendo extraordinário. Espírito Santo, que o Senhor vem estar nos ajudando a compreender essa palavra, receber, tomar posse, em nome de Jesus, que ela venha trazer vida, vida, águas vivas dentro de nós. E nós cremos, Senhor, que a Tua palavra prospera para aquilo que o Senhor designou. E eu sei que o Senhor tem, Pai, propósitos poderosos na vida de cada um que está aqui nesta noite. Fala conosco, fala com as mamães, em nome de Jesus. Amém, amém. Na verdade, todos nós fomos chamados para gerar, não só as mamães, mas todos fomos gerados por Deus para gerar filhos espirituais também. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, no decorrer da história, Deus usou a mulher, a gravidez e os filhos como símbolos para demonstrar a sua ação de transformação e resgate da humanidade. Então, Deus ele sempre usou o paralelo da mulher, da gravidez, dos filhos, da família, para falar sobre aquilo que ele realizaria na humanidade. Em Apocalipse capítulo 12, se você quiser acompanhar, Apocalipse 12, nós vamos ler o versículo 1, 2, 5 e o 17, que fala assim, ó. Apareceu no céu o sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com o cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então aqui João ele está tendo uma visão da parte de Deus e ele vê essa mulher e essa mulher está grávida. Aqui ela pode ser tanto a representação da própria Maria, sendo perseguida, gerando Jesus e Jesus subindo ao Pai, como também é usado para descrever Israel e tudo que Israel vai passar, e mais depois ele vai estar também diante de Deus, aqueles que vão ser os remanescentes e vão ali continuar no testemunho nos mandamentos do Senhor. Então isso é poderoso demais, porque em toda a Bíblia, Deus vai usar textos para falar sobre si, usando a mulher, usando a gravidez e a obra da salvação através disso tudo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, eu creio que é um versículo mais conhecido nosso. Gênesis 1, 27 e 28 fala assim: Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Diga assim, Deus mandou eu ser fértil e multiplicar. Eita glória a Deus. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, queridos, Deus está falando e dando uma direção, uma ordem, e fazendo o homem, construindo o homem ou a mulher para gerar, para trazer vida, trazendo o homem e uma mulher para colocar ali no jardim filhos. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é muito poderoso, isso é muito forte na vida da família cristã, na vida da mulher de Deus, porque desde o começo Deus não quis trabalhar sozinho. Desde o começo Deus conta comigo e com você, amém? Diga assim, Deus conta comigo. E isso é tão poderoso, porque ali onde o homem e a mulher falhou, onde a mulher falhou em gerar, mas ela gerou mesmo depois do pecado, ela gerou, eles encheram a terra, Deus vai restaurar isso lá em Maria depois.
E, queridos, pasmem, eu estava refletindo sobre isso ainda ali na cadeira, e eu achei tão tremendo que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele veio para a barriga de Maria. Ele habitou dentro de uma mulher, ele veio, foi gerado naquela mulher, e ele nasceu, e ele cresceu, cumpriu o seu propósito na terra, mas ele fez isso através da geração. Ele fez isso através do pai, da mãe. Ele fez isso vindo dentro de um ventre de uma mulher, nascendo. O Deus Todo-Poderoso estava dentro de Maria, aleluia! E ele veio nessa terra e nos fez mais do que vencedores. Isso é lindo demais, isso é poderoso demais. Um Deus tão maravilhoso. Você é muito abençoado, nós somos muito abençoadas. Mãe, mulher, você é muito abençoada. Nós vemos então que gerar filhos é uma batalha espiritual também. Não é fácil gerar filhos. Tanto filhos físicos como filhos espirituais. É uma guerra, é uma batalha, porque o diabo não quer. O diabo odeia o crescimento do povo de Deus. O diabo odeia ver o reino de Deus crescendo, a família se estabelecendo, a família crescendo, multiplicando. Mas o Senhor ama e o diabo ele persegue. A Bíblia fala que lá em Êxodo ele perseguiu e ele mandou matar, Faraó mandou matar os filhos, jogar no rio Nilo, mata essas crianças, colocou as parteiras para chegar antes que aquelas mulheres ganhassem filhos, para que elas matassem aqueles filhos. E no Novo Testamento, quando Herodes sabe da existência de Jesus, que Jesus já nasceu, já está na terra, então o diabo coloca no coração dele e ele vai mandar matar as crianças de 2 anos abaixo. Então o diabo, ele odeia que nós geremos filhos, porque os nossos filhos são para a glória de Deus. Amém? Então, a partir de hoje, você não vai falar assim, meus filhos são para o mundo, eu estou criando meus filhos para o mundo. Não, nós criamos filhos para Deus. Nós geramos filhos para a glória de Deus. Amém? Aleluia! Isso é um dom muito especial que Deus deu, aleluia, para as mulheres. Para os homens também, começam nos homens agora. Mas as mulheres ficam ali, né? Todo aquele processo. Em Gênesis 3,15, diz assim, Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher. Isso aqui é Deus falando já com a serpente, já ali, a serpente significando o próprio diabo, falando, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Outra tradução vai dizer, entre a sua descendência, serpente, e o descendente dela. Fala na primeira pessoa e não no plural, o descendente dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, olha só, Deus já está falando, você vai ferir o calcanhar, mas é o filho dela que vai ferir a sua cabeça. Eita glória! Quem tem filhos aí para ferir a cabeça de Satanás em nome de Jesus? Olha que forte isso, porque aqui Deus já estava falando de Jesus. Deus já estava pré-anunciando aquilo que Jesus realizaria na terra. Então nós vemos aí a inimizade com a mulher e o seu descendente. O diabo odeia a nossa descendência. Queridos, isso é tão forte que as pessoas que servem o diabo, as pessoas que nunca se decidiram por Cristo, que estão servindo qualquer coisa menos a Deus, a Bíblia fala que essas pessoas, a maldição hereditária e familiar sobre elas, sobre aquilo que elas creem, levam elas a uma vida de maldição até a sua 4ª geração. Diga assim comigo, 4ª geração. Mas Deus é tão maravilhoso, tão poderoso na nossa vida, que quando você serve a Deus, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você tem uma família debaixo da presença de Deus, a Bíblia fala que a tua 1000ª geração vai servir Jesus por conta de você. Você crê nisso? Esse é um motivo para você perseverar, para você continuar, para você não retroceder, porque a tua geração é a geração escolhida pelo Senhor. Então Deus ele vai usar vários textos na Bíblia, como por exemplo, acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, se esquecer do filho do seu ventre? Ele está dizendo, é quase que impossível uma mãe se esquecer do seu filho. Aí ele vai falar, mas ainda que essa mãe venha se esquecer,
Eu, todavia, nunca me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eita glória! Então Deus usa falando do amor de mãe, porque por que será que ele está usando o amor de mãe, usando a mãe como exemplo? Porque a mãe, ela é sim o exemplo de amor, de perseverança, de cuidado, aleluia. A palavra do Senhor também vai dizer em Timóteo, a mulher será salva por meio da maternidade. Então, a maternidade, ela faz algo muito forte na mulher. E não é porque você vai ser salva de salvação, está falando salva, porque a maternidade, ela faz a mulher fluir mais no quê? No fruto do Espírito. Paciência, longanimidade, amor, alegria. Então é por isso que a Bíblia está falando que Paulo vai dizer que a mulher vai ser salva por conta da maternidade, que nós somos transformadas também por meio da maternidade. A maternidade é uma bênção, eita glória. Deus não faz nada por acaso. Davi, ele vai dizer lá em Salmos, tu me tecestes no ventre da minha mãe, eita glória. Olha Deus usando a Bíblia, usando a mulher e a gravidez e tudo para glorificar o nome dele. Lá em Salmos 127, e se você puder, medite sobre isso essa semana, toda a família, medite no Salmo 127, nós vamos ler o versículo 3 e 5 que fala assim, ó, do 3 ao 5. Os filhos são herança do Senhor, e os frutos do ventre uma recompensa. Eita glória! Meus filhos são herança, meus filhos são recompensa. Você pode dizer isso? Diga, os meus filhos são herança e recompensa. E está falando como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos à juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Eita glória! Deus está mandando você ter filho, irmão, bastante filho. Bem-aventurado o que enche dele. Eu já me arrependi de ter tido só 2. Porque Deus ama os nossos filhos. Deus tem um plano com os nossos filhos. Você sabia que, eu não me recordo agora qual é o povo, alguém pode me ajudar? Que eles geram muitos filhos. Muitos filhos. Eu me esqueci agora. E eles geram filhos para serem homens bomba. Eles geram filhos para o mal, para algo maligno, para um propósito maligno. Então eles fazem muitos filhos. E muitas vezes nós, como cristãos, entendendo essa verdade da palavra de Deus, nós queremos evitar ter filhos. Sendo que os nossos filhos eram para ser uma bomba com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus, a dinamite na terra, através dos nossos filhos também. Amém? Os filhos são presentes e propósitos vindos de Deus. Os filhos não são um acidente ou apenas uma responsabilidade humana. São presentes confiados por Deus. Seu filho não nasceu por acaso porque você teve vontade. Agora eu quero ter filho. Agora eu vou ter filho. Não. Deus tem um propósito, um objetivo através de você e dos seus filhos. Nós vamos entender isso um pouquinho agora. Eu comecei falando sobre Maria e nós vamos continuar falando sobre ela. Maria, mãe de Jesus. Gerou para a salvação da humanidade. Olha só, que tremendo isso. Uma mulher que gerou para a salvação da humanidade. Uma mulher que gerou uma resposta para o pecador. Uma mulher que gerou a solução dos nossos problemas. Uma mulher que gerou filhos para a glória de Deus. Amém? Ela gerou um filho, a solução para a grande bagunça iniciada no Éden. Ela gerou aquele que veio consertar a nossa vida. Ela veio gerar o Salvador, Maria. Maria respondeu em Lucas capítulo 1, versículo 38. Maria respondeu, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então Maria disse, eis-me aqui, eu aceito gerar o Filho de Deus. Eu aceito ser morado do Altíssimo. Eita glória! Eu aceito gerar filho para a glória de Deus. E ela foi ali o canal de bênção que nós precisávamos. Maria, a mãe de Jesus. Nós vamos falar também sobre outra mãe. O nome dela é Isabel. Isabel é a mãe de João Batista. Uma mulher já idosa, serva do Senhor, fiel, ela e o seu marido.
E por muito tempo, Isabel não conseguia gerar filhos. Deus mandou um anjo, falou com Zacarias. Zacarias ficou mudo porque ele não acreditou. Ele ficou, como é que eu depois de velho vou gerar filhos? Ele sacerdote na casa do Senhor. E a Bíblia fala que então o Senhor fala com ele que Isabel estava grávida e que o filho dele era para se chamar João. O filho dele era para se chamar João. Então Isabel ela gerou um profeta para preparar o caminho do Senhor. Queridos, a Bíblia diz que desde o ventre, João Batista era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. É por isso que Deus escolheu Isabel, é por isso que Deus escolheu uma família sacerdotal. Aí você está aí, pastora, mas eu não sou um pastor, eu não sou uma pastora, eu não sou um apóstolo, eu não sou uma apostila, não tem nada disso. A Bíblia fala que agora em Cristo todos nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados segundo o seu propósito. Então nós vamos gerar como aquela família de sacerdotes gerou, como Isabel e Zacarias geraram para a glória de Deus. E a palavra diz também, desde o ventre ele foi cheio do Espírito Santo e foi o primeiro a pregar sobre remissão de pecados e batizar pessoas. Faz coisas inéditas os seus dias na terra. João Batista fez coisas inéditas na terra. Um profeta, um homem de Deus, gerado no ventre de Isabel. Aleluia! Eita glória! Levante a sua mão, mãe. Você também, papai, levante a sua mão e diga assim, os meus filhos farão. Não, mas está faltando fé. Diga, os meus filhos farão coisas inéditas nesses dias sobre a terra. É para isso que os seus filhos nasceram. João Batista vem e faz coisas inéditas para Deus. No versículo 36 e 37 do capítulo 1 de Lucas, também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Aleluia. E de repente você entrou aqui e você fala, pastora, eu tenho esterilidade na minha vida. Eu profetizo que hoje você vai sair daqui curada, você vai sair daqui curada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho também sobre Joquebede. Essa todo mundo conhece por conta da musiquinha, né? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Aí todo mundo, ninguém conhecia Joquebede. Ninguém nunca tinha ouvido falar. Aí veio a musiquinha. Agora todo mundo conhece Joquebede. Mãe de Moisés. Uma mulher que gerou um libertador para uma geração de escravos. Que coisa linda, irmãos. Ela gerou para a libertação. Após 400 anos de sofrimento, 400 anos de sofrimento, Deus usa o seu ventre para gerar alguém que mudaria o destino do seu povo para sempre. Eita, glória a Deus! Moisés foi a resposta de oração de um povo sofredor. Moisés foi a resposta de oração de um povo sofredor. Os nossos filhos são resposta de oração. Os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Mulher, você é resposta de oração. O seu ventre é uma resposta de oração. Eu até coloquei aqui, uau! A Bíblia fala que as parteiras chegavam, mas elas receberam uma direção no seu coração e elas foram fiéis a essa direção. Eu creio que foi o Espírito Santo falando para elas, não mata, não obedece o que o rei está mandando. E elas chegavam lá e elas, quando o rei falou assim, olha, mas espera aí, eu estou mandando vocês para matar os meninos e eles estão sobrevivendo. E elas vão dizer assim, olha, porque as mulheres hebreias, elas são muito vigorosas. E quando nós chegamos na casa, elas já tiveram a criança. Mas não era isso. Era porque elas estavam sendo fiéis à voz de Deus. Porque importa obedecer a Deus e não os homens. Se aquilo que o homem manda, se aquilo que a autoridade manda,
Não está condizente com aquilo que Deus está mandando, meu irmão. Com aquilo que a palavra de Deus está mandando. E a Bíblia fala que elas obedeceram. E Deus fez elas habitarem em família, gerarem família. É assim que está escrito. Aquelas mulheres não tinham família. E Deus deu uma família para elas. Deus fez elas gerarem porque elas protegeram os filhos. Elas protegeram os Moisés de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, lá em Êxodo 2:2 vai falar sobre isso. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, ela escondeu por 3 meses. Olha que coisa de mãe, né? Vendo que ele era bonito. Toda mãe acha o seu filho lindo, maravilhoso. Mas existe uma mãe que olha para o filho, né? A minha cunhada que sempre fala, tem criança que nasce com cara de joelho, né? Mas para a mãe, ele é o bebê. Eu me lembro do pastor Rodrigo quando o João nasceu. E aí eu lá deitada, né? Daquele jeito. Os 2 nasceram de cesárea. E o pastor Rodrigo ficou na porta esperando o filho dele, né? E ali na porta, aí vinha a enfermeira com ele, olhava assim. Aí olhava para mim, tipo assim, não é isso aí que é meu filho não, né? Aí vinha a enfermeira com mais, né? Aí ele olhava assim, aí ele dava uma afastadinha assim, aí chegou o João. Não é porque é meu filho não, irmãos, mas ele é lindo. É porque eu não mandei aqui, mas eu ia colocar uma fotinha dele. Ele nasceu com 3,745 kg. Então ele era muito gordinho, muito fofinho e dorminhoco. Dorminhoco, irmão. Até hoje. Até hoje, dorminhoco, João Hendrick. Então, a Bíblia fala que ela olhou para Moisés e ela achou ele tão lindo. Ela falou assim, eu vou ter que esconder esse menino. Eu vou ter que esconder, mas chegou uma hora que ela não podia esconder mais. E ela colocou ele ali, fez um cesto, arrumou, soltou no rio Nilo e creu que Deus ia cuidar do seu filho. Minha irmã, meu irmão, eu tenho uma palavra do Espírito Santo para você. Nós não podemos ter controle de tudo na nossa vida. Tem horas que você vai ter que soltar o controle na mão de Deus. E eu não estou falando agora sobre filhos e sobre família. Eu estou falando sobre um todo na nossa vida. O Espírito Santo está falando para você, coloca, solta, deixa que eu vou agir, eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou fazer no meu tempo, do meu jeito, da hora que eu quero, do jeito que eu quero, e a vitória é certa em nome de Jesus. Ela viu que ela não podia mais ter o controle, então ela libera. E quando ela libera o controle, a Bíblia fala que o riozinho vai levando a criança. Tchinini, tchinini, tchinini. Confie em Deus. Essa situação vai... Deus está no controle. Vai acontecer conforme a vontade do Senhor. E a Bíblia fala que ele chegou aonde? Na frente do palácio. E a filha do rei estava lá tomando banho. E ela viu aquela criança, né? Olha só. Com certeza ela achou Moisés também bem bonitinho. Ela pegou aquela criança e falou, a partir de hoje, ela não tinha filhos. Ela falou, a partir de hoje essa criança é minha. E irmãos, a Bíblia fala que Joquebede, além de ser a mãe, de ser chamada para amamentar o filho, ela ainda recebia salário. Então entenda, quando você perde controle é porque o que Deus tem para você não é só o que você tem de melhor. É superabundantemente mais. Agora ela ia amamentar, cuidar do filho, ser mãe, ter todo o direito de cuidar, de beijar, de abraçar e ainda ia receber salário. Quando Deus está na história, meu irmão, não precisa você colocar a mão. Tira a mão. Entrega na oração, na sua intimidade com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ana, vamos continuar falando aqui, eu vou acelerar. Ana, mãe de Samuel. Olha só, essa mulher é maravilhosa, uma mulher depressiva, uma mulher que queria muito um filho, uma mulher que era humilhada 24 horas porque a outra esposa, na época, permitido na lei deles, a outra esposa gerando filhos um atrás do outro e gerando filhos.
e rindo dela e debochando dela, e ela no meio daquela batalha, daquela guerra espiritual, não entendendo que gerar filhos para Deus, gerar filhos para o Senhor, é sim uma batalha espiritual, é sim, tem situações, tem adversidades, mas no final nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ela vai para o templo, ela faz uma oferta, ela estava exatamente como você e eu estamos aqui hoje. Por isso eu quero dizer, você não está aqui por acaso, você não está aqui para dormir, você não está aqui para falar, ai meu Deus, que frio. Você está aqui para receber uma palavra que vai mudar a tua história, que vai dar destino para a tua vida, como foi na vida de Ana. A Bíblia diz que ela estava no templo e ela estava ali e ela chorou e ela se derramou diante do único que poderia resolver a sua situação. Porque aquilo que ela estava passando era um problema impossível como mãe. E o Senhor liberou através do profeta uma palavra. Deus liberou através do pastor naquele dia uma palavra. Vai e seja conforme a sua oração. E ela foi, se deitou com seu marido, problema resolvido. Daqui 1 ano volta ela, agradecendo o Senhor por ter gerado o maior sacerdote daquela época. Ah, queridos, isso é muito lindo! Um sacerdote que deu ouvidos à voz de Deus, há muito tempo silenciada e esquecida no templo, restaurando uma geração de sacerdotes segundo o coração de Deus. Um tempo em que Deus não falava mais. Um tempo em que os sacerdotes não ouviam mais a voz de Deus. Num tempo em que o templo só era um silêncio. Deus levanta uma mulher que gera um sacerdote que vai mudar a história e que vai trazer de volta a voz de Deus. Eu profetizo que o teu filho é um canal da voz de Deus nessa terra. Você, Ana, você gera Samuel para o Senhor. Nós somos Ana. E os homens é o marido, Eucana. Oh, glória. 1 Samuel 1:20, assim Ana engravidou e no devido tempo deu luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Eita glória! E Deus atendeu. E a última mãe que eu quero falar hoje, Eunice, mãe de Timóteo. Talvez menos conhecida, mas nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela gerou um evangelista que muito jovem se tornou só o sucessor de Paulo. Eunice gerou só o sucessor do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo para Timóteo, dizendo para ele, cumpre o teu papel de evangelista. A terceira geração de uma fé verdadeira e eficaz para direcionar gerações no seu propósito específico. Olha que lindo isso, 2 Timóteo 1:5. 2 Timóteo 1:5, está lá. Recordo-me da sua fé não fingida. Ou seja, pode existir uma fé fingida. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido, eu estou certo de que também habita em você. Uma terceira geração recebendo uma fé genuína e poderosa através da avó, através da mãe, o filho recebeu essa porção da parte de Deus. Se você é avó, receba. Você é mãe, receba. Aleluia. Olha que coisa linda. Paulo não vai citar aqui o pai. Eu não estudei profundamente sobre isso, mas me impactou muito saber que a avó tinha fé em Deus. A avó era uma mulher poderosa em Deus, como a minha avó era. Eu digo muito que se hoje eu sou uma pastora, foi por conta da minha avó, que me levava para a igreja todo dia. Eita glória. Queria dar uma desculpinha. Ai, tô com dor de cabeça. Vai com dor de cabeça mesmo. Tô com dor na perna. Vai com a dor na perna mesmo. Lá você vai ser curada. E estou aqui hoje, servindo o Senhor no culto de celebração. Eita glória a Deus. Então ele é a terceira geração, sua avó Lóide, que passou essa unção, que discipulou, que cuidou bem da Eunice, que era mãe, que discipulou, que ensinou, que viu. Hoje eu estava
Eu compartilhei o testemunho do Theo Hayashi falando que o pai foi embora, abandonou ele, a mãe e a irmã. E a mãe, uma mulher de oração, todo dia que ele acordava, que ele abria a porta, a mãe estava de joelhos orando. E quando eles iam comer, na outra casa que ela teve que montar com os filhos, uma casa menor, 4 lugares, e ali ela sentada com eles e ela sempre colocava um prato a mais, eles perguntavam para que esse prato, ela dizia, porque o Senhor Jesus está conosco nessa casa. Então isso é uma geração de mães, de avós, de homens também eu posso incluir aqui. Gente, essa é uma geração em que o discipulado familiar tem que acontecer. O culto familiar tem que acontecer. É intencional, precisa ser intencional esse cuidado, esse evangelismo com os nossos filhos. Lá em casa, todo sábado, a não ser que a gente tenha alguma outra coisa, mas todo sábado de manhã eu falo, João, Beatriz, pegue a Bíblia de vocês, venham aqui. O que vocês estão lendo durante a semana, o que vocês estão ouvindo. Hoje nós vamos estudar sobre isso e nós sentamos e cada um lê um pedaço, outro lê um pedaço. O que você entendeu daquilo que você leu? E nós estamos ali, no final a gente ora, a gente compartilha, mãe, eu senti isso, Deus falou comigo em relação a isso, e nós estamos ali aprendendo mais de Deus. Então é muito forte isso, porque Paulo está falando a mesma fé, a mesma unção, a mesma glória de Deus sobre a tua avó. Os mesmos princípios na vida da tua mãe Eunice, eu estou vendo sobre a tua vida. Que os teus filhos digam isso em relação a você. Que os teus filhos digam isso em relação a você. Eu me lembro de um dia, a Beatriz ainda bebezinha, eu tinha dado banho e coloquei para dormir. E fui dar banho no João, mais ou menos ele 3, 4 anos. E aí eu dei banho nele, sempre a mãe coloca em cima da cama para ficar mais fácil, né? Porque as cadeiras já não aguentam mais. E aí eu tô secando ele e falou assim, mamãe, Jesus está aqui. Sabe quando você está naquele dia assim de mãe, né? Atribulado, quer fazer 1000 coisas. E você está ali no automático e vai, vai, vai. Quando ele falou aquilo, mamãe, Jesus está aqui. Aquilo me impactou e eu parei na hora. Falei, Jesus está aqui, filho? Ele falou, tá. Falei, você está vendo ele? Ele falou, sim, mamãe, eu estou vendo Jesus. E eu falei, aonde que ele está, filho? E ele apontou para perto da janela e falou assim, ele está ali, mamãe. E eu não aguentei, eu comecei a chorar. E agradecer a Deus pela vida do meu filho, pela vida dos meus filhos. Então, queridos, como mães, como geradoras, como geradores, nós também cometemos erro. Eu já cometi erros com os meus filhos. Eu me lembro a Beatriz ainda pequenininha, 3, 4 anos. Uma vez eu sentei com ela e pedi perdão, porque eu estava justamente no automático. E a Beatriz, ela sempre foi de falar muito, desde criança. Mãe, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, mãe? Por quê? E a menina falava assim para ela, Beatriz, cala a boca, minha filha. A mãe selmática falando com a filha, né? A filha colérica. A mãe que não gosta de falar, fala, minha filha, pelo amor de Deus, eu falava para ela. Pelo amor de Deus. E eu conversava, e aí ela conversava. Mas eu estava ali muitas vezes como mãe, a gente fica no automático, é tanta coisa para fazer, tanta coisa para cuidar. E eu peguei ela naquele dia, o Espírito Santo falou assim para mim: você está cuidando, mas não está cuidando. Eu quero que você pare e olhe para sua filha, de verdade. E em meio a tantas dores, irmãos, que a gente passa por dores, a gente passa por decepções, por frustrações, por situações. Eu estava vivendo uma fase complicada, humanamente falando, da minha vida. Um turbilhão de coisas dentro de mim. Mas quando o Espírito Santo fala e ele convence, é maravilhoso. Eu peguei a Beatriz, levei ela para a cama, sentei ela, olhei no olhinho dela. E falei, filha, a mamãe quer te pedir perdão. E falei desde o ventre, como eu fui tratando dela e cuidando dela desde o ventre. Olha, quando você veio, papai e a mamãe não estavam esperando você. Mas nós amamos a sua vinda. E comecei a conversar com ela. E falar com ela, você estava no ventre da mamãe, a mamãe na correria do dia a dia, tinha dia que a mamãe esquecia, até que você estava na barriga da mamãe. Fui contando os pecados, irmão. Fui contando os pecados de mãe. E fui falando, e fui falando, e fui falando, e ela foi olhando assim para mim com aquele rostinho.
aqueles 2 furinhos na bochecha. Filha, você me perdoa? Perdoo, mamãe. Falei, então vamos orar agora, dá as mãozinhas. Então, queridos, isso é um dom poderoso de Deus. Não geramos por um acaso, geramos com propósito e de propósito filhos para Deus. Salmo 145 fala: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Eita glória! Mamãe, papai, depende de nós contar a essa geração o que eles precisam repassar e continuar passando e transferindo para as próximas gerações. Você crê nisso em nome de Jesus? E para nós irmos ao final, recentemente, irmãos, em Dubai, eles mudaram o termo de dona de casa, eles mudaram esse termo recentemente para o termo formadora de gerações ou formadora de uma geração. Foi adotado oficialmente em Dubai por determinação do príncipe herdeiro Hamdan bin Mohammed para substituir a expressão dona de casa em documentos oficiais e registros governamentais. Olha que forte isso. Esse príncipe, ele entendeu que quando você fala que uma mulher é dona de casa, muitas vezes isso se arremete a alguém que faz tudo dentro de casa. Alguém que é uma fazedora de tudo e simplesmente fazendo ali, realizando, mas ele disse que não. A mãe, ela é muito mais. A mulher, ela é muito mais. Ela é uma formadora de gerações. Eita, glória a Deus. Por isso a importância, por isso a mulher muitas vezes é aquela que passa mais tempo em casa, é aquela que tem um olhar mais sensível para os filhos, sensível para as coisas à sua volta, porque de fato, nós somos geradoras. Nós somos geradoras. Nós somos essas formadoras de gerações. Levante a sua mão, mulher, lá em cima, mãezinha. Diga, eu sou uma formadora de geração. Eu gero filhos para a glória de Deus. Uma mãe extraordinária foi a mãe de John Wesley. Não sei se você já ouviu falar, Susan Wesley. É conhecida como uma das mães cristãs mais inspiradoras da história. Ela teve só 19 filhos. E mesmo enfrentando dificuldades financeiras e desafios familiares, mantinha uma vida espiritual muito disciplinada. Separava um tempo individual para conversar e orar com cada filho semanalmente. Ela ensinava a Bíblia, princípios cristãos e incentivava uma vida de santidade. Um testemunho marcante é que quando ela colocava o avental sobre a cabeça, os filhos sabiam que ela estava em oração e não devia ser interrompida. A sua casa virou praticamente uma escola espiritual. Dizem que essa mulher orava no mínimo 2 horas por dia. Essa mãe, a mãe de John Wesley. O impacto disso foi enorme. John Wesley se tornou um dos maiores evangelistas da história. Seu irmão Charles Wesley escreveu milhares de hinos cristãos. Uma frase atribuída a John Wesley. Olha o que o John Wesley falou. Não aprendi mais sobre Deus em lugar algum do que aos pés da minha mãe. Isso é forte demais. Isso é muito forte. E para a gente encerrar, Provérbios 31, 28, 29. Diz assim: os seus filhos se levantam e a elogiam. O seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. Será que a mulher de Provérbios 31 tinha um testemunho forte dentro de casa? Nós vamos refletir fora aquilo que nós somos dentro. Mãe, você tem um chamado maravilhoso. Pai, você também tem um chamado maravilhoso. Filho, você também tem um chamado maravilhoso. E glória a Deus, porque Ele nos escolheu como pai, representação do pai, como mãe, representação de alguém que gera para Deus, como filhos, nós somos flechas na mão do Senhor. Nós somos flechas na mão do Senhor. Eu quero que você coloque-se de pé.